história de Saulo, transformado em Paulo, é conhecida. E esse discurso de sua defesa, que é o testemunho de sua conversão, é repetida várias vezes em Atos dos Apóstolos. Saulo, um homem culto, estudado, ele se encontra numa situação que precisa se defender diante aqueles que um dia o instruíram a fazer o que estavam fazendo com ele. Saulo era perseguidor do povo cristão, prendia, açoitava, dava voto positivo. A palavra relata que consentiu na morte de Estevão. E ele se encontra numa circunstância em que ele estava pregando o Evangelho, e alguns varões, alguns tribunos, doutores da lei, se incomodaram com a sua pregação e pediram para que o matasse. Matá-lo porque estava contra a lei, porque estava contra aos dogmas, o legislar dos homens. E ele foi pego, açoitado, e tiraram ele do meio da confusão, porque no momento que puseram a mão nele, o povo queria matá-lo, e ele em nenhum momento usou o credencial de cidadão romano que era, em nenhum momento, só diante daqueles que o prenderam. Pediu para que se defendesse diante do povo. E ele, a palavra diz, interessante que destaca, quando ele começou a falar em língua hebraica, o povo silenciou, a confusão parou no templo. Porque no ato que ele começa a falar em língua hebraica, o povo vê e reconhece que não era qualquer um que estava ali falando, que não era qualquer judeu, galileu, que o povo havia tido uma experiência recente com Jesus Cristo, pregando por toda parte. Ele é até questionado, nos versículos anteriores, você é aquele que levou quase 4.000 almas no deserto? Ele diz, não, na verdade eu sou um judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre, ou seja, sou nobre. Meu título que recebi desde minha mocidade é de nobreza. Foi alguém criado aos pés de Gamaliel, de boa instrução, autoridade, muitas credenciais. Ele mesmo relata no seu discurso que ele tinha livre acesso para passar pelas províncias, pelas cidades, recebia cartas de autorização para que ele pudesse chegar. Hoje, mandato de busca e apreensão, E ele começa a discursar, e o povo que estava querendo matá-lo, de repente, olha, este homem é alguém do alto clero, é alguém com conhecimento, com cultura, vamos ouvi-lo. Mas eles esperavam uma defesa, talvez, de um magistrado, de um advogado hoje, Uma boa defesa, usando os preceitos de um cidadão romano. Mas ele resolveu deixar que o Espírito Santo falasse pela sua boca. E Paulo poderia ter feito o melhor discurso em sua defesa, e haja vista que ali não tinha juiz naquele momento, somente os soldados. Se ele usasse todo o seu conhecimento humano, todo o seu estudo, toda a sua autoridade romana, sua cultura, ele teria se livrado. Porque não tinha juiz para sentenciá-lo, era só o povo, um alvoroço. Certamente os soldados deveriam ter soltado. Mas ele deixou de lado o seu conhecimento. Ali a sua cultura e o seu conhecimento só deu um ponto de partida para que ele pudesse ser ouvido. Quando eles viram que ele era cidadão de uma cidade não pouco nobre, eles resolveram ouvir.
E dali para frente ele deixou essa função de cidadão, essa postura, essa patente, e começou a se mostrar como aquele a quem conheceu Jesus. Ele começa a descrever a sua experiência de conversão. E ele começa a dizer o que ele ia fazer, que foi instruído para fazer. Olha, meu ensino, a minha cultura, tudo aquilo que eu aprendi desde da minha mocidade, foi perseguir e prender os cristãos. Ele poderia dizer, como vocês estão fazendo comigo. Mas em um determinado momento eu estava a caminho de Damasco para completar mais uma missão, e uma luz me alcançou ao meio-dia. Certamente muitos deveriam ter até rido. Uma luz mais forte do que a luz do sol ao meio-dia. E ele relata toda a sua experiência com Jesus. E é um ponto interessante para nós observarmos. O homem, ele passa a vida inteira se dedicando ao estudo, se dedicando à cultura, se dedicando aos seus sonhos, se dedicando a se tornar o melhor profissional deste mundo. Mas quando ele encontra a luz, que é Jesus, nada mais importa na vida dele. Nada mais vai importar. Porque ele mesmo relata que quando ele viu esta luz e ouviu a voz, ele caiu por terra. Mas um homem poderoso, Saulo era poderoso, de autoridade, de respeito, uma luz e uma voz fazendo cair por terra. Jesus, com a sua graça irrepreensível, ele pega o homem de maior autoridade, de maior postura neste mundo, e o coloca na submissão dele, e diz: eu sou o seu Senhor, eu sou aquele que morri na cruz por ti, eu sou aquele a quem tu persegues e nega muitas vezes, eu sou aquele a quem tu recusou por várias e várias vezes. Saulo, suas cartas, sua patente, suas credenciais, seus dialetos, seus estudos, nada mais importam. Eu sou Jesus, e a partir de agora não andarás mais conforme a tua vontade, mas conforme eu revelar aquilo que deves fazer. Meus irmãos, ele se encontrou nessa situação, ele estava nessa situação. Ora, grande poder, autoridade, conhecimento, cultura, e agora estou sem enxergar. De nada valia para Saulo todo o seu conhecimento, toda a sua postura, se ele estava sem enxergar. Ele enxergava até ali a sua maneira, enxergava pela sua ótica, enxergava pelo aquilo que ele foi ensinado. Ele mesmo cita: fui fariseu desde a minha mocidade, fui ensinado, instruído pela sinagoga. Mas agora tudo isso, realmente o Senhor mostrou para ele que isso tudo é uma cegueira, porque isso é para esta vida. Tudo isso que você tem, Saulo, é para este plano. Os recursos que você tem só poderão ser utilizados nesta terra, só te levarão a posições que esta terra pode te oferecer. Mas eu sou Jesus a quem tu persegues, e eu te dou uma nova vida a partir de agora. Eu sou Jesus o Nazareno a quem tu persegues. E ele diz que muitos que estavam com ele, os soldados, viram aquele forte esplendor de luz, mas não conseguiam ouvir a voz, porque a experiência de salvação, ela não pode ser coletiva. A experiência de salvação, ela é única. A experiência de salvação dada a um não pode ser para o outro. A experiência de Saulo era o momento dele, e a muitos de nós um dia essa experiência chegou até nós. A muitos de nós estávamos andando por este mundo segundo a nossa cultura, os nossos conceitos, e a luz, a revelação que é Jesus, nos alcançou pelo caminho que andávamos, de modo que nós ficamos até perdidos, atônitos,
Mas e agora? Tudo que eu vivi até hoje, tudo que eu possuí, tudo que eu criei. Jesus transformou a vida de Saulo. Ele trocou de Saulo para Paulo. E quantos Saulos aqui foram transformados em Paulos? Quantos de nós éramos Saulos e fomos transformados em Paulos? Quantos de nós temos uma vida antes e quando encontramos Jesus passamos a ter nova vida, novos nomes e novos conceitos? Muitos. Ficaríamos aqui até o amanhecer para ouvir todas as experiências de conversões. Meus irmãos, o Evangelho eterno do Senhor Jesus consiste em um encontro e uma transformação de vida. Encontramos a Jesus como estávamos. O Senhor Jesus está encontrando vidas aqui hoje como estão, como entraram, da maneira que estiveram lá fora, do jeito que estava, do jeito que pensava. Você entrou aqui dessa maneira. Glória a Jesus. E depois deste encontro não tem como sair da mesma maneira. Jesus está encontrando a você aqui nessa noite e vai transformar a sua vida. Vai mudar a sua vida de uma forma maravilhosa. Isso homem nenhum pode fazer. Cultura nenhum, conhecimento nenhum pode mudar. Pode melhorar muito a sua vida. Pode te levar a lugares maravilhosos neste mundo. Mas a salvação só Cristo Jesus tem para te dar nessa noite. Só o Senhor Jesus pode te dar aquilo que Ele tem separado para você desde a eternidade. Homem nenhum, denominação nenhuma, placa nenhuma pode te dar isso. Religião nenhuma vai te oferecer o que o Evangelho, o que a palavra viva tem a se revelar. Saulo teve um encontro com a palavra. O Senhor Jesus é a palavra viva que desceu do céu, se fez homem no meio de nós. Não era para nós, mas foi a cruz do Calvário. Fez a vontade do Pai. Morreu na cruz do Calvário para nos dar direito à salvação. Nos dar direito a entrar por uma porta. Apertado o caminho, estreita a porta também o caminho. Mas é um caminho de bênçãos e alegria na presença do Senhor. Esta porta só pode ser aberta de uma forma. Primeiramente você tem que abrir a porta do seu coração. E às vezes o homem é duro, é difícil. Jesus está ali próximo. Conhece? Saulo era conhecedor da palavra, conhecedor das escrituras. Foi criado aos pés de Gamaliel. Teve uma boa escola, mas não conhecia a graça do Senhor Jesus. Em um determinado momento, Jesus falou assim: não dá mais. Deve ter olhado para Saulo, não tem jeito. Se discutindo com Estevão sobre a palavra, porque relata-se isso, Estevão pregando o Evangelho e ele não aceitava, tanto que consentiu na sua morte. Se eu enviando vários para pregar a você e você não aceita, eu irei até você. No relato da conversão, o Senhor fala para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O aguilhão era um instrumento usado, arcaico, para cutucar o gado. Era um pedaço de madeira com um prego na ponta, e era cutucado o gado para o gado andar. Quando o Senhor Jesus disse para ele: Saulo, duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão, o Senhor estava dizendo para ele assim: contra Estevão você recusou, você recalcitrou. Quanto a tantos outros que eu enviei a você, você deve ter desviado, ouvido a palavra, ter ficado confuso, mas contra mim você não tem como, porque eu sou a palavra viva que estou presente para você aqui agora. Contra mim você não tem como reagir. Contra a minha graça irresistível você não pode se mover. Você não mais andará conforme a tua vontade, mas será conduzido pelo meu Espírito, e só farás aquilo que eu lhe revelar. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Glória a Jesus. O Senhor mostrou que uma senhora
está aqui nessa noite e ela precisa resolver algo em sua vida, e ela tem suas soluções, grandes maneiras de resolver isso, mas não consegue alcançar. Tem todo o conhecimento, toda a razão, mas não consegue resolver o problema que está sentindo. E o Senhor Jesus nessa noite manda dizer para ela que Ele está dando a solução. Pequena solução, simples solução, mas que vai resolver todos os seus problemas. Esta pequena coisa que o Senhor está te dando nessa noite é o direito à salvação. Está te dando a oportunidade de aceitar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Saiba que todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você possui para resolver este problema que só você e o Senhor sabem, não vai ser alcançado, mas através de Cristo Jesus, através da luz que é a revelação, que vai estar entrando no seu coração nessa noite, as portas vão se abrir, as prisões serão quebradas da sua vida, e viverás um vivo e novo caminho na presença do Senhor. Será transformado, mudará de nome, mudará de vida, será visto até mesmo por outros de uma maneira diferente. Quem é esta? Quem é este? Meus irmãos, a identidade de Saulo foi perdida. Saulo foi deixado para trás. Vejam vocês que eles estavam pregando e nem os soldados o reconheceram. Era um homem muito conhecido, era um homem de credenciais, foi um homem criado aos pés de Gamaliel, falava vários idiomas, tinha autoridade de Roma, e os soldados romanos não o conheceram, e prenderam, bateram nele, espancaram. Você sabe por quê? Porque o velho homem que eles conheciam foi deixado para trás. Ali estava um servo de Deus, lavado e remido do sangue do Cordeiro. Ali estava Paulo, pequeno, servo, que estava disposto a dar a vida pelo Evangelho da salvação. E deu a sua vida em todo instante, em todo o histórico de Paulo. Que ele diminuísse, sempre foi o que ele disse, e que tu cresça, Senhor. E quando ele se achava se engrandecer, ele era jogado por terra novamente. Mas em nenhum momento desistiu daquilo que o Senhor tinha na vida dele. A passagem diz que ele foi preso, jogado para fora da cidade, levantou, sacudiu a poeira, machucado, e voltou a pregar o Evangelho da salvação. Este é o Evangelho que o Senhor Jesus está apresentando para nós nessa noite. Está apresentando para você que está com esse problema na sua vida. Esqueça todos os recursos que você tem. Esqueça tudo aquilo que você conheceu lá fora, alcançou. Jesus quer te conceder perdão. Jesus quer te conceder amor nessa noite. Jesus quer te conceder uma paz que o mundo não pode te dar, uma alegria que o mundo não tem para te oferecer. E Jesus quer te dar vida eterna ao lado dele nas mansões celestiais. Aceite ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração, e Jesus certamente mudará o seu viver nessa noite. Glória a Jesus. Glória a Deus.